Olá, sejam bem-vindas. Eu sou Ananda Leite, mentora de mães, trabalho com desenvolvimento infantil de forma integrativa junto às famílias. Aqui no canal você encontra diversos assuntos sobre maternidade. Então se inscreve e já deixa nos comentários qual que é o próximo tema que você quer assistir. Toda semana tem episódio novo. Vem comigo pro nosso Mãecast. O tema de hoje é paternidade solo e como podemos ajudar mulheres a terem uma vida mais leve, marido presente e filhos felizes. Ele é pai do Pedro e da Mariana, influenciador digital, publicitário, atuou em grandes indústrias com marketing e estratégia de negócios por mais de 20 anos. Atualmente deixou a carreira corporativa para dedicar-se exclusivamente aos projetos de Papai em Dobro, Homens do Amanhã e Famílias do Amanhã. Após encarar a paternidade solo, ele encontrou uma oportunidade de ressignificar as situações de vida e teve sua história contada em diversos canais televisivos, programas e jornais de nível nacional e estadual. Participou do evento TEDx maravilhoso intitulado Devemos Aprender a Fazer Chuquinha de Cabelo. Ele é roteirista, escritor e palestrante. Possui mais de 70 mil seguidores em todas as suas redes sociais e mais de 50 vídeos publicados com alcance de milhões de pessoas mensalmente. Seja muito bem-vindo, Tom Coller. Acertei, Tom? Exatamente, acertou. Olá, pessoal, tudo bem? Nanda, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para falar de um assunto tão importante como a paternidade, a maternidade. Que bom estar gravando esse material para levar consciência às pessoas da paternidade solo, da carga mental, da economia do cuidado, da divisão de tarefas, de uma vida mais leve para todas as famílias, né? Eu que agradeço, porque é muito difícil hoje a gente conseguir marcar, né? Então, eu te agradeço muito, Tom, pela tua disponibilidade, pela tua atenção, principalmente, porque hoje em dia é muito corrido e você, papai em dobro, mais ainda, né? Então, obrigada, viu? Obrigada por ter aceito o convite de participar do Mãecast. Obrigado a vocês, tá? Então, bora começar. Bora. Hoje a gente vai falar, gente, sobre paternidade. E mais do que isso, né? A gente vai falar sobre paternidade solo. Tom, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que tudo aconteceu, né? O que é a paternidade solo hoje pra você? Olha, quando a gente fala de pais ou mães solos, a gente fala da ausência de um desses personagens, né? Tanto da mãe quanto do pai. Pessoas separadas que possuem um ex-marido, por exemplo, que às vezes fica com os filhos, não são mães solos nem pais solos. O pai solo é aquele que tem a ausência total da figura paterna ou materna. Embora, né, enquanto semanas não chega aos 15 dias em que o pai fica, a mãe pode ser considerada solo também. Então, é mais por colocar aqui uma descrição do que eu penso sobre ser solo ou não. Mas no meu caso, o caso é de viuvez. Meu caso é que minha esposa acabou falecendo. Eu digo minha esposa porque não sei se eu vou poder dizer, não consigo dizer ex-esposa, né? Sim. Ainda para mim, verbalmente dizendo, ainda não sai a mãe das crianças. Ainda eu falo a minha esposa porque acabou esse fato acontecendo. Mesmo tendo hoje um outro relacionamento, ainda sai assim. Olha só. Isso aconteceu em 2018. Ela estava treinando Muay Thai na academia, teve uma parada cardíaca e acabou falecendo naquele local mesmo. Não tinha problemas de saúde, não tinha nenhum agravante, não usava anabolizantes, não fazia nada. Realmente Deus quis levá-la, Deus coloca pessoas especiais para sentar ao lado dele. Eu tenho certeza que ela é uma dessas pessoas. Felizmente ela me deixou 2 lindos anjinhos para eu cuidar. O Pedro, que na época tinha 3, e a Mariana, que tinha 1. E aí eu me vi num desafio gigante de ter 2 crianças no colo, trabalhando em multinacional, querendo fazer as coisas acontecerem. E aí eu me vi numa situação, eu vou dizer difícil sim, emocionalmente muito difícil, porque luto não é fácil para ninguém. Difícil porque eu tinha que educar as crianças de uma maneira que elas não criassem traumas maiores do que isso já traria naturalmente. Desafiador porque todas as atividades do lar, da casa, do trabalho, da escola, da agenda, era dividido em 2 pessoas praticamente, né? E de repente ficou com uma só. E acabou que eu aprendi demais com isso, eu aprendi muito, né? E hoje eu tento levar para as pessoas tudo que eu aprendi com isso,
né? Também estudei bastante para poder falar para as pessoas, né, como educar crianças, como ter uma vida mais leve a partir da economia do cuidado, resolver o problema da economia do cuidado, de como ser uma vida mais leve sendo mãe e pais com menos culpa, cuidando melhor dos filhos, praticando uma educação consciente e respeitosa com as crianças, quebrando o modelo tradicional de educação, né, que a gente conhece muito bem, Sim, que nossos pais entregaram pra gente como o melhor que eles tinham. Então a gente sim, não julga os pais como se tivesse feito alguma coisa errada, é o melhor que eles tinham. Mas hoje, com tanto conhecimento à nossa disposição, com tanta possibilidade de aprender, a gente tem que levar essa mensagem para que a gente crie uma sociedade e uma nova geração que respeite mais o outro, que entenda mais essa coisa do gênero, que saiba mais ser respeitado, que crie com menos traumas, com certeza. né? Então, a gente usa até a força da internet para poder levar essa mensagem. Ô, Tom, e me diga uma coisa, na verdade, assim, quando eu te procurei, né, eu falei, Tom, você fala para pais, porque era papai em dobro, né? Qual que é o teu trabalho? Qual que era, né, a tua consultoria que você presta para as pessoas, né, para transformar as pessoas? E aí você falou assim, não, eu não falo para pais, eu falo para mães, Sim. né? E eu achei muito interessante porque dificilmente a gente encontra um homem falando sobre paternidade ou maternidade já focado só na mãe. E a gente fala, quando a gente fala da mãe, a gente fala do quê? De saúde mental, de carga mental, dessa sobrecarga, né? Sim. Mas antes de você entrar nesse ponto, eu queria saber como que você contou para as crianças sobre o falecimento da mãe. Olha, eu estudei, né? Então aconteceu numa sexta-feira à noite, isso tudo. E na quarta-feira resolvi contar. Resolvendo todas as papeladas e vocês sabem como é, né? O enterro de uma pessoa não é uma coisa muito tranquila de se lidar. E ainda mais comigo, lutado ali, aquela coisa toda. De repente, o meu amigo falou assim: você já contou para as crianças? Eu falei assim: ainda não, cara. Ele tá na hora de contar. Que idade eles tinham? 1 e 3. 1 e 3. Pedro 3 e a Mariana 1. E aí, então, conversando com outras pessoas, as pessoas me disseram assim: não, fala que a mãe foi viajar, fala que isso, fala que aquilo. E eu falei assim: não, peraí, isso não tá certo. Então, da noite de segunda para terça, que eu não dormia, né? Você não consegue nem pôr a cabeça para você dormir nesse momento dessa dificuldade toda. E de noite de terça para quarta, eu passei a noite revirando tudo quanto é tipo de material, de como contar para as crianças, de como fazer isso. Conversei com a minha terapeuta e fui entendendo que eu precisava colocar a palavra morte na explicação para eles. Por quê? Porque, Nanda, se eu não falasse, ao eles voltarem para a escola, sei lá, 10 dias depois, a primeira coisa que o amiguinho ia dizer para ele é assim: Pedro, é verdade que a tua mãe morreu? Então eu precisava dizer essa verdade para ele. Eu precisava contar isso do início ao fim para que ele já fosse preparado para isso. Claro que eu usei essas palavras, mas também usei coisas lúdicas. Então eu peguei as crianças, era Copa do Mundo de 2018, num dia que era Jogo do Brasil, não tinha ninguém na cidade, todo mundo assistindo o jogo, peguei e fui pro parque Barigui, que é da nossa cidade, conhece, né? Levei uma canga, sentei na grama, falei: filho, o papai precisa contar sobre a mamãe. Ele já começou a chorar e tal, aquela coisa, né? Papai, por que a mamãe não tá vindo? Ele tava fazendo essa pergunta pra mim há vários dias. Papai, por que a mamãe não tá vindo? Por que a mamãe não tá vindo? Então eu contei pra ele que a mamãe tinha nos deixado, não porque ela queria, que a mamãe não iria voltar mais porque a mamãe morreu. E eu falei que o Papai do Céu escolhe as pessoas especiais pra sentar com ela, que ela virou uma estrelinha, mas a mamãe morreu, eu tinha, quer dizer, para que, por mais pesado que isso pareça, Sim, para uma criança que não tem o conhecimento da palavra morte, que não tem essa bagagem, não tem um peso da palavra morte, não soa tão pesado. E para mim foi muito significante porque em várias outras ocasiões, ele, quando perguntava, não, minha mãe morreu. A mamãe mora com com o Papai do Céu. Ela morreu. Sempre falou naturalmente sobre isso. E aí, desde então, as pessoas que convivem comigo, umas me questionaram que eu fui muito duro, outras não, mas ao longo prazo provou-se que eu estava certo, provou que as teorias da minha terapeuta que me auxiliou nesse processo e também de tudo que eu li na internet sobre como contar estava batendo certo. Claro, tem vários métodos, eu escolhi esse, eu comecei a contar como é que uma formiguinha morre, como é que uma barata morre, como é que é um
um esquilo morre, como é que um cachorro morre. Sim, você tinha que trazer algumas referências, né? Do Isso, e que... aí cheguei então, foi isso que aconteceu também com a mamãe. A mamãe não queria nos deixar. Ela não quis, não fique bravo com ela. Mas a morte é assim, ela escolhe pessoas e leva, e a gente fica sem chão. Tem pessoas que morrem por adoecer e devagarzinho acabam morrendo, e tem pessoas que como a mamãe de uma hora para outra. Sim. E de lá pra cá, eles perguntam da mãe. Ah, teve muitas fases, né? Agora o Pedro tá com 7, vai fazer 4 anos aí nos próximos meses, que o falecimento dela. A gente passou por várias fases, várias dificuldades, vários desafios, várias coisas relacionadas a luto, meu e das crianças. Pra você ter uma ideia, a primeira palavra que a Mariana falou na vida dela foi mamãe. Porque quando eu cheguei em casa com ela e o Pedro e coloquei os dois no chão em casa, eu falei assim, gente, agora somos nós 3. A Mariana entrou na casa, começou a procurar a mãe, e ela não falava mamãe, ela falava mamá, mamá. De repente ela solta mamãe. Nossa. E aí começou toda a minha história de ressignificar esse trabalho todo que eu faço, que quando ela falou isso, eu falei assim, caramba, cara. Essa seria a hora de eu ficar talvez triste, mas eu não vou ficar. Então veio conscientemente, sei lá, inconscientemente veio um pensamento na minha cabeça e eu disse pra ela, filha, olha que legal, aonde quer que a sua mãe esteja, ela tá vibrando de alegria, porque a primeira palavra que você falou foi mamãe. Nossa. E, e o pai tá muito orgulhoso de você, né, que bom. A Mariana, a partir desse dia, passou a me chamar de mamãe por 7 meses. Eu tava no mercado andando com ela, mamãe, mamãe, as pessoas olhavam no mercado e era um homem. E as pessoas pensavam assim, será que ele, né, ele é um transexual, fez uma cirurgia, ou ele é homem que veste de mulher e tal? Ao contrário, perdão. Mas será que isso aconteceu? Porque era muito estranho ela me chamar de mamãe o tempo todo. Sim. E eu falava assim, não é mamãe, é papai. Não, mamãe. E foi assim até que uma hora ela começou assim a me chamar de papai. Mas assim, né, teve vários momentos, várias fases. Teve momentos que o Pedro chorou muito, de acolher. Tive que ensinar. é, eu precisava entrar na cabecinha deles. E aí, por isso que eu fui estudar muito a educação infantil. O que é que uma criança de 3 anos sente uma coisa dessa? Então, eu pegava smiles, sabe aqueles smiles de carinha Aham. de teclado, do WhatsApp, essas coisas todas. E printava, colocava num papel e mostrava pra ele, o que é que você está sentindo, filho? É tristeza? É angústia? É isso? É aquilo? Para que ele pudesse me explicar o que ele estava sentindo para eu poder tratar. Uma criança de 3 anos não vai saber explicar o que ela sente. E eu tinha que levar ferramentas e modelos para ele poder explicar, para eu poder cuidá-lo. Acolher sempre rolou um acolhimento muito forte, assim, porque eu Sim. precisava criar um ambiente muito positivo para atravessar esse acontecimento. Gente, o tempo passou, né? Eu aprendi, as crianças aprenderam, são crianças muito felizes, entendem a partida da mãe. Claro que Mariana fez perguntas, claro que o Pedro fez perguntas, claro que a gente passou em situações difíceis, claro que eu fui muito desencorajado, porque homem não vai cuidar dos filhos sozinhos. Isso que eu ia falar. A força também tem que. A força que veio de você para enfrentar essa situação não é, é uma coisa inexplicável, né? Porque outra pessoa no teu lugar talvez pensaria, não, vou deixar com a avó. Passou isso pela tua cabeça em algum momento? Nunca, Porque eu já ouvi histórias assim, ai, a minha nunca, esposa faleceu, mas ficou com a mãe da mãe, né? Os filhos ficaram com a mãe da mãe. Então, nunca. São os meus filhos. é, Aí eu uso o pronome meus filhos. você teve essa força, né? O luto não era só deles, né, Tom? Era Não, para você, e aí como é que você tinha que se acolher e acolher as crianças? eu Então, passei um tempo sem me acolher muito, assim, sendo bem porque sincero. você tinha que Tinha um foco. Quando enfrentar deu 3 e meses que eu vi que, tipo, consegui colocar uma rotina, agora é a minha vez. daí, tipo, eu meio que eu dei uma desabada, entendeu? E aí, com 3 meses, eu fui pra uma câmera. Com 2 meses, eu fui pra uma câmera e gravei um vídeo que acabou viralizando, que foi como eu contei pras crianças que a mãe faleceu, esse vídeo, né? E, enfim, mas é, a sociedade desencoraja o homem. Quantas pessoas vieram me dizer por que é que você não deixa um dos seus filhos com uma avó e o outro com a outra para você cuidar da sua carreira? Você é homem.
Nossa. Quantas pessoas falaram pra mim, Tom, você precisa casar e botar uma mulher nessa casa pra cuidar dessas crianças. Tom, traga a tua mãe pra morar com você. Né? Pra você ter alguém pra cuidar das crianças. Tom isso, Tom aquilo. Eu falei assim, não, gente. São meus filhos. É a nossa casa. Eu escolhi ser pai. E eu vou cuidar disso. E toda vez que cada pessoa me falava isso, Maravilhoso. toda vez que alguém falava isso, eu me encorajava mais e mais a falar assim, não, vou mostrar que eu dou conta. Deixa pra mim. E hoje eu falo assim, não damos conta. Larga essa mão de querer dar conta. Não dá. Mas isso pra mim naquela época foi muito forte Sim. pra mostrar, pra provar pras pessoas que... Porque ser homem não quer dizer que eu não sei cuidar, que eu não sei... Quantas milhões? São mais de 11 milhões de mães solos no Brasil. E são São mais de 5 milhões de crianças sem o registro do pai. Sim. Também. Então, registradas, conhecidas 11,6 milhões de mães solos no Brasil. Então, isso é de acordo com o IPEA, tá, gente? Depois vocês podem pesquisar aí. Talvez tenha até uma atualização, esse número é de 2019. Mas, enfim, a gente fala muito da mulher que é forte, corajosa, que consegue isso, mas o homem... Não, o homem nasceu para ter carreira. O homem nasceu para ficar com um monte de mulher. O homem nasceu para ter performance atlética. O homem nasceu para descobrir o mundo, desbravar o mundo. O homem não chora. O homem não fala dos seus sentimentos. O homem não pode demonstrar fraqueza. O homem não pode procurar terapia, porque senão ele é fraco. O homem, ele é ensinado a resolver as coisas na violência. Então, gente, quando a gente fala sobre economia do cuidado e a desvantagem que existe isso não é culpa do homem atual. Isso é uma culpa secular, milenar, de quanto 1000 anos o homem nunca foi ensinado a cuidar, a trocar uma fralda, a pegar no colo, a acolher. O homem é a autoridade máxima da casa, é o chefe da família. E chegou a hora de a gente romper esse tabu, romper esse ciclo que vem acontecendo há milênios. Se você é pai e vai ouvir esse podcast, entenda, você precisa participar mais do cuidado para ensinar o seu filho a cuidar também. A gente não pode deixar o cuidado apenas com as mulheres. Exatamente isso. Mas, na verdade, Tom, a gente já quebrou. Nós, como mulheres, já quebramos isso. A gente veio de uma maternidade onde as mulheres antigamente tinham vários filhos e o homem era o provedor do lar. O homem saía para trabalhar. Hoje não. Hoje a mulher sai, a mulher deixa o filho na escola, a mulher faz tudo sozinha também. A gente quebrou isso, teve que quebrar isso. Mas o mais importante do que você falou é como que a gente envolve o pai para isso. Porque a mãe ela não vai ensinar o pai a ser pai, né? Mas como é que ela envolve ele? Como é que ela faz com que ele entenda que isso faz parte da responsabilidade também? Porque senão vira um casal cabo de guerra. Eu faço mais, você faz mais, eu faço menos, você faz menos. E assim a gente vai construindo aqui a nossa relação. Como é que a gente faz para envolver um pai, né? No teu ponto de vista, como homem. Eu, como mulher, tendo um relacionamento, né, com o pai da minha filha, e eu sei o quanto isso a gente teve que construir juntos para que ele entendesse que era a responsabilidade dele também, apesar dele ser uma pessoa maravilhosa. Mas a gente precisava construir juntos. Não adianta eu ensinar ele a trocar fralda, eu ensinar ele a fazer tudo, né? Ele não sabe fazer, mas deixa que só eu sei fazer. Então tem muito disso também. A mulher não deixa muitas vezes o homem se aproximar, não deixa o homem fazer. A gente acha que só a gente sabe. E não é assim. Como é que a gente sai da palestrinha, né? De só falar como deve ser feito e envolve o homem nessa situação? Olha, você trouxe aqui vários assuntos numa pequena pauta. Primeiro porque, assim, as mulheres não... Quer dizer, as mulheres não querem ensinar. Sim. Não querem ensinar. A gente não tem que ensinar, mas a gente precisa envolver. Mas olha só. Olha só. Se esse homem... Vou até tomar meu café aqui, que o assunto é... Se esse homem nunca foi ensinado, ele não vai na internet procurar como trocar uma fralda. Ele não vai na internet ver como é que marca uma agenda com o médico, como é que lava a roupa do judô que vai ter aula na sexta-feira. Alguém vai ter que ensinar. A mãe.
Infelizmente, gente, eu não consigo achar. Olha, eu faço mentoria com muitas mães e eu não consigo encontrar outro meio, um meio mais rápido e mais efetivo do que você conversar com empatia, praticar todas aquelas coisas que a gente chama de comunicação não violenta. Sim. E envolver esse homem. Mas o envolver não basta. Porque acontece o seguinte, eu não vou me dizer que eu sou sortudo por ter prazer em cuidar. Porque o prazer de cuidar, ele vem com a necessidade. Né? Você acha que eu tinha vontade de ficar lavando louça, limpando casa, pendurando roupa? Nunca. Mas eu vi que era uma necessidade. E hoje eu procuro marca de sabão em pó, procuro saber qual é o melhor amaciante mais cheirosinho, que horas devo secar a roupa, como é que lava aquela, como é que lava a outra, porque houve uma necessidade. E a partir da necessidade eu desenvolvi o prazer. Então, se o homem não participa, ele não está construindo uma vontade de fazer isso. E eu vou te dizer, quando eles eu só falo por práticas, os cursos que eu faço com as mães, e eu escuto muito. Os homens que começam a executar, eles acabam, é assim que ela faz, eu vou surpreender ela. Mas se ele não participa, ele não entende. Ele não entende o que essa mãe passa. Sim, ele não sabe. Ele não consegue enxergar. É muito difícil enxergar quando a mãe está sobrecarregada, porque a mãe, ela se torna chata, reclamona. Só tá reclamando, só tá reclamando. E o pai enxerga essa reclamação dessa forma. Então, aí que tá. Olha só como é maluco isso, né? Você tá reclamando e aí o homem diz assim, você é dramática. É só pedir que eu faço. Mas como eu faço, né? Não é só... O só pedir é horrível. O só pedir é horrível. Primeiro porque quando você pede, você levanta 6 tarefas para você acompanhar dele fazendo. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Nossa, esse assunto vai longe, gente, mas olha só. 4 horas de podcast tá bom pra vocês? Que a gente Pessoal, olha a gente quer falar muito sobre paternidade e maternidade aqui. Mas a gente tá na fase só da carga mental, por enquanto. Sim. Né? Tá na economia do cuidado aqui, mas a gente olha pode só. falar aqui, ó, também, aqui pra essa câmera também. Tá bom. Eu tenho falado pra aquela ali, mas então tá ok. Mas quando você pede, você tem que fazer... Você passa por 6 processos, 6 etapas. Primeiro, você tem que listar mentalmente tudo que você pode ou não solicitar à pessoa. Segundo, a ordem ou o pedido ou a solicitação em si. Terceiro, a orientação. Como é que eu faço? Tá, você vai no supermercado, vai no açougue lá e você pede a carne que a gente precisa para fazer a janta. Tá bom. Quarta fase, acompanhamento. Amor, não tem aqui a carne moída que você pediu, eu vou levar outra. Não. Amor, não tem aquele que é alvejante dessa marca que você falou. Qual que eu levo outro? Acompanhamento. O quinto passo. Ele chega em casa com as compras e aí você vai poder terminar a janta, que seria o 6º passo. Então, são 6 etapas no pedir. Tá, recapitula tudo, Tom. Vai lá. Primeira, você lista mentalmente. Lista. Segunda, você faz a delegação. Terceira, você orienta. Quarta, você acompanha. Quinta, você confere. E sexta, a execução, por fim. Então, são vários passos e quando você pede, você tem que passar. E é isso que eu ensino muito nos meus cursos. Vamos riscar o pedir. Porque o pedir... O pedir vira mandar, na verdade. E toda vez que você pede, manda ou faz qualquer coisa, gera no outro uma resistência. Exatamente. Ninguém gosta. Não. Porque assim, o outro que está do outro lado, ele tem uma lista de afazeres mentais que pode ser da família, que pode ser pessoal, que pode ser do trabalho, que pode ser não sei o quê. E você coloca mais um afazer para ele. Aquilo não vai descer bem. E não vai entrar no topo da prioridade dele. Entende? Exatamente. E aí começam os conflitos de casais. Sim. Os meus trabalhos, geralmente eu falo sobre carga mental, mas meus trabalhos aqui salvam relacionamentos ou fazem das pessoas mais felizes. Sim. Porque não adianta você também insistir num relacionamento onde a pessoa não quer mudar nada. Mas saiba que a culpa não é do homem atual, essa culpa é milenária, essa culpa vem de milhões de anos. E outra coisa, as mulheres também precisam discutir porque ela está sobrecarregada, mas ela sempre serve. Serve o tempo todo. Passa a camisa dele, engraxa o sapato dele, faz a comida dele, faz isso dele, faz aquilo dele. Coisas que ele tem capacidade total de fazer. E quanto mais se serve,
mais acostumado a ser servido é. E aquilo passa a ser uma obrigação dela. Então, deixem de servir. Outra coisa, já que a gente está falando sobre o assunto, vamos emendar aqui. Nunca diga a seguinte frase. Ah, mas se for para fazer desse jeito, deixa que eu mesma faço. Isso é comum, normal, tá? Acontece nas melhores famílias. A gente fala não muito essa falem frase. essa frase. Outra coisa, não falem homem não presta mesmo, porque as próximas gerações estão ouvindo você falar e reverberando isso. Ah, isso é coisa de homem. Ah, não adianta, é homem. Ah, é homem. Gente, os homens estão buscando mudar. Deem esse espaço para eles tentarem. Você vai cozinhar, ele vai cozinhar porque ele resolveu cozinhar hoje. É isso você que eu ia fica falar. em cima. Tem homem que não gosta de cozinhar, né? Mas eles fazem outras coisas. Então, assim, o que você pode delegar no seu papel como mãe para que o seu marido também faça as coisas dentro de casa? Acho que tem uma pergunta antes disso. Qual é? O que ele está fazendo e o que você está fazendo? O que está na sua lista mental e o que está na lista mental dele? Já pararam para conversar e discutir de tudo que uma casa precisa, assim como uma empresa? Se você precisa tocar uma empresa, você precisa parar e discutir, listar tudo que tem que ser feito Exatamente e organizar isso. Exato. Por que numa família diferente? Não funciona assim na família. Outra coisa, na família, a mulher tá lavando louça, o homem tá lá tá assistindo futebol. Amor! Amor! E aquilo. Cara, parem. Sentem. Coloquem em papel. Discutam. Vamos colocar uma rotina, uma coisa para a coisa fluir. Senão, vai virar bagunça, vai virar esse... Só que é uma coisa que é comum. As pessoas querem reclamar. Eu vou até hoje, Nanda, eu fui muito tranquilo em falar isso. Mas quando você é muito de boa ao falar, vou usar esse termo aqui, as pessoas não ouvem. Então, eu acho que eu tenho que ser um pouco mais direto para as pessoas ouvirem. Gente, vocês querem reclamar, mas vocês não querem mudar. Exatamente. Isso é um saco. Desculpa. Prefere ficar reclamando do que fazer alguma coisa. Gasta energia reclamando, joga energia negativa em cima do que reclamação e não faz as porcarias que precisam ser feitas. A gente está falando aqui de ferramentas que vão mudar o relacionamento de vocês. Parem de achar que isso vai mudar naturalmente, que você vai pegar o seu marido e ele vai mudar de um dia para a noite. Não é só o seu marido que tem que mudar, você também tem que mudar, a tua comunicação tem que mudar. A maneira como você enxerga a construção do homem que ele foi criado, que tinha que resolver as coisas na porrada, que tinha que pegar um monte de mulher, que tinha que ser um atleta profissional de qualquer atividade física que ele fazia, que tinha que pegar o carro e sair dirigindo rápido por aí, que tinha que beber para entrar no grupo, que tinha que... Várias coisas na caixa do homem, que existe muito nos documentários que a gente estuda sobre masculinidade, que fazem o homem não penetrar nessas atividades de cuidado. E não adianta, a mãe dele não ensinou isso para ele. Então, paciência. Meninas que são mais feministas radicais, que dizem pra mim, não vou ensinar homem nenhum. Então, é nesse ponto que eu falei pra você. Como é que a gente faz? Porque assim, não tem como. A gente não vai ficar ensinando o homem a ser pai, mas a gente precisa envolver ele no processo. O foco não é no resultado. Não é como ele trocou a fralda e ficou 100% perfeito. Mas o que ele fez pra chegar até lá? Ele sabe onde tá a fralda? Em primeiro lugar, né? Uhum. Ele sabe como fazer? Como é que é o processo, né? Eu vou dar um exemplo de um homem aqui que fez o curso conosco. Foi o primeiro homem que eu coloquei na turma dos meus cursos. E como é que ele aprendeu as coisas? Ele fez. Eu falei pra ele, cara, vai lavar a roupa da tua família, cara. Pra você aprender, né, que você guarda, pra você entender que roupa tua filha tem, pra você entender que cor que ela tem, pra você entender, cara, ele tem uma roupa de judô que é chata, tem que lavar toda hora, porque ele soa e fica fedida. Entendeu? E essa pessoa hoje me agradece, porque hoje ele sabe onde estão todas as roupas, ele sabe fazer a lancheira da escola. E quando ele estava num curso comigo, fazendo esse curso, as mulheres que estavam fazendo o curso falaram assim, nossa, me dá esse marido. Eu falei assim, peraí, gente, calma, que esse cara tá sendo treinado aqui. Por que essa pessoa veio comigo e aprendeu tudo isso? Porque ele é um rapaz que trabalha comigo. Eu falei, venha porque você precisa aprender para poder falar e trabalhar comigo e entender essas coisas. E o cara foi aplicando na família, o Mário, né? O Mário, que é um baita de um camarada, ele foi aprendendo e foi aplicando na família dele. Então a mudança de comportamento dele masculino foi transformando, porque o cara não vai ser viado
e desculpa que viado não é um termo pejorativo na minha pessoa aqui. Viadinha, essas coisas pra mim, eu acho que as pessoas que têm muita coragem, pelo contrário, em assumir essa posição. E o Mário, ele fez esse trabalho, porque ele se abriu pra mim, e deixou eu falar, e ele foi acatando, e ele hoje, sabe, me agradece, porque Sim. ele consegue participar muito mais da família. Mas você tocou num ponto muito importante, porque eu acho que o que está acontecendo, no geral, assim, com as mulheres? A gente está se colocando muito na posição masculina. Então, assim, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, você não sabe resolver, você não sabe marcar, você não faz nada direito, deixa que eu faço tudo. Aí vai, marca médico, leva o filho, faz isso, faz aquilo, faz comida, vai no mercado, faz tudo. E o homem fica lá. E aí o homem não sabe também o que fazer. A mulher não envolve ele no processo, manda, pede tudo ao mesmo tempo e diz que ele tá fazendo errado. Então, assim, a gente tá se colocando muito na posição masculina. Cadê o feminino dessa mulher? Sim. Mas Eu também... trabalho também, eu também faço, né? Eu como mulher, né? Que eu digo assim, na minha casa, o que a gente faz? Pra eu poder estudar, por exemplo, eu tive que reorganizar toda a minha rotina. Eu sendo mãe, trabalhando, sendo esposa, sendo amiga, sendo filha, com todos os papéis que eu tinha que exercer, como é que eu insiro mais uma tarefa no meu dia para estudar? Para estudar. Eu tinha que ficar daquele período, X período, até 2 horas da manhã, estudando, todos os dias. Só que para isso, o meu marido tinha que acordar às 5 da manhã, me ajudar com todas as outras tarefas, fazer tudo que ele tinha para fazer. Não é me ajudar. Então, eu falei me ajudar, mas eu acho que o tema ajudar também, assim, não é um time. Sim. Então, a gente tem que pensar que a gente é um time. Ele tem que fazer a parte dele, eu tenho que fazer a minha. É responsabilidade. A gente tem que parar de colocar a mulher em papel de vítima e do homem e trazer isso para a vida. A gente precisa fazer isso. Não adianta. Precisa sentar, organizar, conversar. Isso que você falou. Todas essas ferramentas que você falou. Então, como é que eu faço? Eu envolvo no processo. Uhum. Né? Então, eu precisava sentar com meu marido e falar: agora eu preciso estudar o que dá pra gente tirar, o que dá pra gente colocar. É isso que você falou, exatamente isso. A gente precisa organizar, né? Perfeito. E sair do papel do masculino. Mas Trazer o que, feminino assim, à tona. é isso que eu ia dizer, assim, essa coisa da energia masculina e feminina, que a gente conversa bastante, ela se perdeu um pouco. Porque não é que a mulher, ela tá sendo mais masculina porque ela tá tomando a frente de algumas coisas. Ela sempre tomou. Ela sempre tomou. Foi sempre ela que marcou o médico. Sempre ela que cuidou da casa. Sempre ela que foi... E sempre o homem que teve o mérito de chefe de família. Então, aqui, na verdade, agora, com todos os movimentos feministas, isso veio à tona e as mulheres, tipo, deixa que eu resolvo sozinho, não quero depender de homem nenhum. Ao mesmo tempo, o feminismo também, ele cai numa vertente muito ruim que a necessidade de mandar no homem o tempo, de odiar todo homem o tempo todo. Para ser feminista, tem que odiar todo homem. Porque eu vou te dizer, eu tenho dificuldade em falar isso que eu falo para as mulheres, que é pro bem delas, em grupos feministas. Porque eu não tenho voz de fala. Porque eu sou homem. Só pelo fato de ser homem. Aí não existe um gênero pra rotina, mas minha rotina é feminina, certo? Muito mais feminina. Não existe um gênero, tipo, não é rotina, não é masculina, não é feminina. Mas, por eu fazer uma coisa que todas as mães fazem... Eu ia falar, como é que é a tua rotina, Tom? O que você... Nossa Senhora. O que você faz? Como é que você faz tudo? Porque... E eu queria saber qual que é a tua rede de apoio também, porque isso é bem importante, né? A gente... Mesmo sendo pai e mãe, a gente também precisa ter uma rede de apoio, ou sendo só mãe, ou sendo só pai, a gente precisa. Sim, na verdade, minha rede de apoio é fantástica, porque minha mãe vai na minha casa 2 manhãs por semana. Ela me ajuda a preparar as crianças, fazer almoço e colocar e mandar para a escola. Porque daí os outros dias eu toco. Às vezes eu tenho podcast à noite, lives à noite, e eu peço pros avós maternos, dá pra você ficar um pouquinho com ele pra eu poder... Eu pego eles na escola, levo eles até a casa dos avós, volto pra casa, faço a live, volto pra lá, pego eles e volto, posso dormir. No outro dia, tudo igual. É uma rotina muito puxada, porque eu tenho que encarar a minha visão, minha vida empreendedora aqui, com os cursos, palestras e tudo que eu faço, com a rotina de criar 2 filhos sozinho. Minha mãe vai na minha casa, ela me ajuda. Ela lava uma roupa pra mim às vezes. Perdão, bati aqui. Às vezes muitas vezes ela faz a comida e coloca o uniforme nas crianças e tal.
Mas as minhas crianças também já estão bem entendidas que elas têm as obrigações delas, elas têm que acordar, descer, deixar a cama arrumada, já vir com uma roupinha. Elas sabem que em 10 e 11 horas elas têm que colocar o uniforme, elas sabem que tem que preparar a mala para ir para a escola, porque eu tive que educá-los para serem muito participativos. Senão também eu surtava. Horários Sim. têm que ser cumpridos. E essa forma de educar, né? Uhum. De empoderar as crianças, dar autonomia para elas, essa comunicação. Como que você define o que é bom hoje para você? O que você, assim, para o futuro? Como é que você pensa que preparando as crianças? Como é que é a forma de que você enxerga que é o educar hoje? Bom, o meu educar é um educar sem punir, é um educar com calma, é um educar onde você encoraja as crianças a serem mais participativas de acordo com a capacidade que eles têm. É um cuidado que eu tenho de eles criarem autonomia para fazer as coisas sozinhos. É um cuidado que eu tenho para eles não dependerem da minha opinião para saber se estão fazendo certo ou errado, mas eles têm discernimento para isso. É um cuidado que eu utilizo de várias técnicas. Eu pego a CNV, Comunicação Não Violenta, sou certificado pela Disciplina Positiva Association, que é um órgão americano, tem estudos em Montessori, sabe? Várias metodologias de ensino, não muitas, mas tipo 3 básicas, que me serviram como base para educar os meus filhos. Porque eu precisava transformá-los muito confiantes por tudo que nos aconteceu. Segundo, tendo que fazer tudo sozinho e pensar em tudo, eu precisava delegar o máximo que eu pudesse de acordo com a capacidade que eles tinham para eu me aliviar. Né? E hoje eu tenho um relacionamento, eu namoro... Isso que eu ia falar, né? Você tem uma namorada. Tenho uma namorada e ela, por exemplo, ela está com as crianças agora, mas a gente às vezes troca. E ela também tem filho, né? Ela também tem um filho de 2 anos, faz 3 agora em agosto. E às vezes a gente troca, por exemplo, eu tô aqui fazendo e ela tá lá com eles. Ontem à noite eu peguei o filho dela na escola, peguei o Afonso na escola, a gente foi para casa e tal. Não é um casamento, cada um tem sua casa, mas não adianta a gente se relacionar com filhos e querer viver só o casal. Tem que viver a família, senão ninguém consegue fazer nada, sabe? Sim, você precisa envolver os seus filhos, ela envolver o filho dela e assim vocês caminharem. Relacionamento, Tom. Fala pra gente um pouquinho de relacionamento. Posso falar assim? Só um minutinho, eu preciso atender uma ligação, porque ela tá me ligando desesperadamente aqui e eu não sei se não aconteceu algo lá. Se for o meu filho ligando, pode atender, fica à dar vontade. puxando a orelha, mas só pra eu ficar... Se você quiser... Não tem problema. Vou falar aqui rapidinho, desculpa. Depois você corta lá, né, Fabi? Gente, ó, vida real, tá? Porque não vai cortar nada, não. Ele vai atender, nós vamos falar. Porque assim, ó, vida real, papai em dobro, ele precisa ter as responsabilidades, tá aqui gravando. Ligando sem parar, quero ver se não aconteceu nada, entende? Atenção. Ela vai ligar daqui a pouco de volta. Aí pode atender, tá, Tom? Tem Fica à vontade. 7 ligações. Gente. Mas pode ser, não. Mas pode ela ser. tem. Ela tem o telefone da sua mãe, de alguém tá tudo bem. Tá. Ela tá bem servida de qualquer coisa. O problema é mais as crianças estão ligando, pai, eu quero falar com o pai, porque alguma coisa, eu quero alguma coisa. Sim. Quer deixar o telefone aqui melhor pra você enxergar? Não, ele vai vibrar e vai incomodar, então eu vou saber. Tudo bem. Assim que ótimo. Vida real pra vocês entenderem o que é a paternidade em dobro, né? Bom, eu acho que a gente poderia entrar num assunto que você trata com as mães sobre sobrecarga mental. Uhum. Como é que você... Eu vi que você fez alguns vídeos falando sobre alguns pilares, algumas coisas que você traz para a tua consultoria com as mães. Uhum. Como é que na prática a gente pode ajudar uma mãe a ter um maternar mais leve, por exemplo? Olha, um maternar mais leve é um maternar onde a gente encontra pais mais participativos, menos culpa, né? Que culpa é uma coisa que... Isso só não é só do maternar, tá? A culpa também tá no paternar. A culpa tá no envolvimento. E a culpa não é algo ruim. O que você faz com ela que pode ser ruim ou não. Né? Exatamente. E também entender o seu real papel, até que ponto vai, até que ponto não pode ir. Essa coisa de ser a mãe perfeita, do querer dar conta, de querer se comparar demais com... Se minha avó visse eu fazendo isso, nossa, minha avó ia ficar muito triste. Porque a sua avó, ela provava o tempo todo que dava conta. A sua mãe provou o tempo todo que dava conta. E elas não davam, na verdade. Olha lá. Atende, Tom.
Ai. Desculpa, gente. Alô? Ué. Agora é operadora do celular. Poderia ser outro telefone de... Deixa eu perdi o miau aqui. Eu tô falando o miau da conversa. Que A culpa. a culpa, essa coisa do dar conta, parece que... As nossas mães, as nossas avós, elas não davam conta, na verdade. Mas elas achavam que davam. Exato. E aí tem uma coisa que vejo muito no maternar, que é assim, isso é mais forte no maternar, tá, gente? Não é um julgamento, mas é uma característica. Que as mulheres querem contar suas histórias no maternar, quanto parece que foi difícil fazer aquilo, porque aquilo vai trazer ela como uma mãe melhor ainda, sabe? Nossa, quando você pega uma roda de mulher, não, porque o meu bico rachou, saía sangue, jorrava, fazia... Nossa, o meu então enchia um copo de sangue de tanto bico. Sabe, tipo, é uma competição de quem sofria mais às vezes, sabe? Que fala assim, cara, calma. Você não precisa dessa competição. Parem de competir entre si. Pode conversar mais tranquilamente para dizer assim, o maternar não precisa ser perfeito, não precisa dar conta. Você não precisa ter a melhor, os melhores nutrientes possíveis do mundo num prato. Você pode ter aquilo que você consegue. É dentro do possível. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que gravou o trabalho comigo, que participa dos cursos com a gente, que é a Ana Cardoso. A Ana Cardoso é uma escritora muito conhecida e esposa do Marcos Pianges. E ela deu um exemplo muito prático pra gente. Ela falou assim, eu estava cansado de ter que lavar a louça. E não só porque mas todo mundo tinha que lavar a louça, era muita coisa na louça, toda hora tinha louça. Eu deixei 4 copos, 4 pratos, 4 jogos de colher, 4 xícaras, 4 de cada coisa. E era isso. Se não tinha, lavava. Nunca mais acumulou louça na pia. Que ótimo. Muito prático. Muito prático. Talvez radical demais para muita gente, mas para ela serviu, porque não tem o certo e o errado dentro disso. Outro exemplo, o marido lava a louça, deixa um monte de respingo de água no chão. As mulheres ficam loucas. Que adianta lavar a louça, respingar tudo água no chão? Gente, lavou louça pelo menos. Não, coloca um pano na pia. Se você já sabe, coloca um paninho no chão. Aí pede pra ele já ir com o pé assim, passando, sabe? Sim, pode ser, mas sabe que o desapegar dessa maternidade perfeita é o mais importante para ela como mãe fazer isso. Além disso, uma das coisas que a gente ensina, a gente fala também sobre as pessoas. Você é mãe, é esposa, é filha da tua mãe, é madrinha, é amiga, é profissional, é isso conselheira, que eu falei, tantos e papéis. você nunca é você. Aí vem aquele mega exercício pra gente, vocês mulheres que estão nos ouvindo aqui agora, vou fazer uma pergunta para essa câmera aqui. A pergunta é a seguinte: você tem algum sonho pessoal seu que não envolva filhos, marido e nem outra pessoa? Algo que seja só seu? Faz esse raciocínio, faz essa reflexão. Porque, Nanda, as mulheres quando sonham com a família toda, todo mundo fazendo junto. Elas não têm sonhos pessoais, aquilo que vai deixar elas empoderadas de verdade. Elas não têm esse momento de autocuidado, de se conectar, porque quando ela tá no cabeleireiro, fazendo fofoca lá no salão, fazendo a unha, e que é bom pra vocês, por exemplo, ela tá pensando se o marido tá dando conta em casa de verdade, ela não tá segura. Se ela vai sair com umas amigas, ela fica mandando mensagem toda hora. Gente, vocês casaram e vocês são pais. Assim como você é mãe, ele é pai. Deixa ele se virar. Ao mesmo tempo, pais, não sejam negligentes. Porque a mãe não tá aqui, então hoje a gente vai comer hambúrguer, a gente vai ficar de pijama o dia inteiro, a gente não vai tomar banho, a gente não vai escovar o dente, a gente vai ver um monte de tela, a gente vai ser feliz. E daqui a pouco chega um monstro falando assim, caramba, eles só comeram hambúrguer, não tomaram banho. Chega dando, puxando a orelha em todo mundo. E aí a mãe é chata e o pai é legal. Saca que tem tantas camadas pra gente discutir para que esses lances de família feliz, família afetuosa, tenham um equilíbrio maior, pra gente poder conquistar um equilíbrio entre gêneros, um equilíbrio entre cuidar, um equilíbrio sobre educar, um equilíbrio sobre tudo. Exatamente. Tem muita coisa para se resolver ainda não digo problemas, desafios familiares que nós trazemos a nossa bagagem
no nosso comportamento que precisam ser quebrados. Né? Por exemplo, eu tenho uma ideia muito fixa aqui, que eu falo bastante aqui sobre economia do cuidado, porque a economia do cuidado é aquele estudo onde mostram quanto uma mulher deveria ganhar pela atividade que ela executa do lar, sendo do lar. É o trabalho que diz quanto as mulheres dedicam, mesmo trabalhando fora, em cuidados do lar, versus os homens trabalhando fora em cuidados do lar. A diferença é gigante. A diferença semanal dá em torno de 8, 9 horas, basicamente. Então, e dentro da economia do cuidado, a carga mental entra embaixo, porque se o homem está cuidando pouco, a mulher está cuidando muito. Então, ela está sobrecarregada. E a saúde mental dela cai. E as mulheres não conseguem dormir. Insônia, depressão, dores estomacais, falta de apetite, regulação hormonal e mais N problemas que eu não vou dizer aqui, né? Porque, e aí, ela vai lá, abre um stories e a mãe acabou de sair da sala de parto, já tá no quarto com o bebê no colo, toda maquiada, batom vermelho, toda magrinha, já com o bebê recém-nascido, toda feliz. Gente, isso não existe. Todo mundo arrebentado essas horas. Sim. Mas as mulheres gostam de provar como elas são bonitas e não sei o quê, como elas são, desculpa o termo, fodas. Sim. Porque, gente, influenciadoras do mundo, do universo feminino, mostrem a vida real sem querer forçar as outras pessoas a se compararem, sendo, nossa, eu sou muito ruim mesmo, né? Olha o que ela fez. E eu no meu parto tava acabada, morrendo. Olha como é que ela tá linda. Sabe? Sim. Então são tantas camadas que a gente tem que ir abrindo para poder transformar, mas principalmente tá em pequenas coisas do dia a dia, como não ajudar e sim assumir responsabilidades, como o casal ter a paciência de sentar e discutir junto tudo que precisa ser feito. As técnicas da comunicação não violenta, disciplina positiva e mais um monte de coisas que falam sobre os encontros familiares, as reuniões familiares, onde as crianças falam e também ficam no mesmo, estão na mesma dignidade que os adultos, porque o adulto não é mais a autoridade máxima. Essas crianças não aceitam mais isso. As crianças querem participar e elas merecem. E se perdeu muito isso, né? Uhum. Então, de se conectar, de sentar, de todo mundo falar, de ouvir a criança, se perdeu. Uhum. Se perdeu. Acho que nunca existiu. Não, na verdade, hoje está muito automático. As pessoas não se olham mais. As famílias, a grande maioria, né? É preciso alguém vir falar que você precisa estudar para educar um filho hoje, porque todo mundo estuda para tudo. Para educar filho, a gente também isso é precisa muito verdade, né? estudar. A gente precisa. Ah, mas eu não preciso de técnica para educar meu filho, eu não preciso de ferramenta nenhuma, porque filho é só amor. Quem disse? A gente precisa ter um repertório. O repertório está na comunicação positiva, está na conexão, está na presença, está no tempo de qualidade que você vai ter com seu filho. Tudo isso faz parte de um contexto que a gente precisa entender que hoje, se a gente não parar para se conectar com isso, a gente se perde no caminho. E aí vem a culpa. E muito da culpa também está no julgamento de outras mulheres, de outros homens. Olha o que falaram para você, que você não seria capaz. E hoje, como que é a tua rotina? É turbulenta, é aquela coisa, mas o que você está fazendo hoje? Você está preparando 2 pessoinhas para o mundo? Mas Né? olha só, Imagina essa força que eles vão ter, olhar para você e falar assim, meu pai, olha o orgulho que eles vão ter. Né? Então, é isso. Eu acho que o relacionamento em si, ele é baseado em conflito. Não tem. Mas aí é a resolução do conflito. Exatamente. Se não tem conflito, o relacionamento fica morno. Mas a gente precisa focar na solução. Ok, o conflito ele vai existir. Vai. Agora, o que você faz com ele que é o grande diferencial. Exato. Como você lida com ele? Você surta toda hora? Vamos dar um exemplo aqui? Posso pegar esse copo d'água e fazer um exemplo? Claro. Eu vou deixar essa água aberta aqui para fazer esse exemplo. Mas vamos lá. Eu vou dar um exemplo onde esse copo aqui, eu sou uma mãe segurando esse copo, certo? E eu vou ficar segurando esse copo. Se esse copo estiver vazio, ele tem um peso. E se eu segurar ele por 1 minuto, ele vai ter um peso. Se segurar por 10, vai ter outro peso. Mas não bastasse isso... Vamos atender o telefone primeiro, que eu tô curiosa para saber. Esse aqui Não bastasse o peso desse copo,
aumentar de acordo com o tempo, aí vem aquela coisa. Amor, preciso da sua ajuda para resolver quem vai pegar as crianças na escola na sexta-feira, porque meu chefe pediu para participar de um evento e tal. Chega na sexta-feira, o marido some. Esse copo tá aqui, mais um pouquinho. Amor, já que você vai no supermercado, não esqueça de comprar o lenço umedecido porque tá assado aqui, eu preciso usar o lenço Tá umedecido. pesando aí, ó. Você tá tentando segurar e tá pesando, ó. Você tá enchendo. Aí, acontece mais alguma coisa? Um dia qualquer, que você já tá lá 3 horas com esse braço pendurado, o copo que pesava 200 gramas já tá pesando 2 quilos. E aí, ao ganhar águas e águas e águas, as camadas que ele foi fazendo errado e não foi, de repente, ele deixou uma toalha em cima da cama. Esse copo de água não vai ficar com mais água dentro. Vai voar na cara do marido. Vai voar tudo o que ela guardou nesses últimos dias de eventos e tal, e coisas que aconteceram. As pessoas não surtam do 0 a 100 de uma hora para outra sem motivo nenhum. Elas vão surtando um pouquinho interno. Se surta por dentro, interna. Internaliza. Chega uma hora que uma pequena coisa faz explodir. Exato. E quando isso acontece, vem com raiva, vem com angústia, vem com toda aquela energia negativa jogando em cima do outro. O outro recebe aquilo, se sente também com raiva, com aquilo e com coisas ruins e vai preparar, de repente, uma revolta, talvez uma vingança nas palavras. E é isso, o relacionamento vai minando o relacionamento, as pessoas se distanciam, os filhos percebem as brigas e, gente, aí o casal vai se destruindo. Até que um momento acontece de ficar ruim até chegar numa separação. Mas entende que em nenhum momento desse as pessoas sentaram e conversaram antes dessa explosão acontecer? Entende que se a gente tivesse essa dinâmica que a gente estuda muito para ensinar as crianças, que é estimular que eles falem o que estão sentindo para você poder trabalhar com isso? Por que nós adultos não fazemos isso um com o outro? Por que nós adultos esquecemos essa fase de você querer ser empático ao nível de não só vestir a sandália do outro, de não só de colocar o paletó do outro, como a gente ouve muito, não só o fato de ouvir o outro, mas é o fato de você ouvir com a alma, com o coração, ouvir entendendo aonde ele foi criado, o ambiente que ele foi criado, quais são os traumas, a educação que ele recebeu, barará, barará, colocando tudo isso numa análise total para poder discutir. Exato, só que você tocou num ponto muito importante. As pessoas não se conhecem. O que é o autoconhecimento hoje que as pessoas falam, né? Ai, autoconhecimento. Tá, autocuidado, autoconhecimento. Mas o que é o autoconhecimento? É a gente saber o que desperta esses gatilhos em você. Você sabe definir exatamente o que é sentimento, o que é emoção? O que você está sentindo de verdade e o que você está sentindo como emoção? Porque emoção vem da ação. Então, o que é esse gatilho para você? Né? Você sabe o que o corpo fala. Então, mas o que te desperta todos esses gatilhos para te deixar brava, para te deixar com raiva, para te fazer surtar? Você sabe identificar um por um? Você falou muito bem, porque eu acho que, assim, primeiro, todas essas coisas, a gente cria uma base na infância, em todo o conflito, em toda a divergência, em toda a maneira onde você é testado, você volta lá nessa base da infância, inconscientemente, buscar experiências para então resolver aquela situação, certo? Exatamente. Se você não teve uma experiência positiva na infância, você vai demorar muito tempo para aprender isso na vida adulta. Inclusive, até com terapias. Mas se você teve uma boa base, você vai conseguir resolver isso muito bem. E quando você fala de emoção... Controle emocional, que é o que a grande maioria das pessoas não tem, né? Hoje não se conhecem, não sabem como agir. Por isso que eu tava falando, como é que você vai alinhar... Tá, os filhos estão brigando. Como é que você resolve? Gente... Você vai colocar a tua energia em cima, você vai gritar, você vai punir, vai colocar um para cada lado, ou você vai aproximar eles? Olha, gente, eu vou falar assim, tem 2, e às vezes eles brigam, e brigar pra mim é um desafio, porque é a parte onde eu menos sei lidar com as coisas.
Porque tem umas conversas que eu tive com a minha esposa antes de ela falecer. A gente falava sobre brigas e toda vez que isso vem à tona ali, mas claro, você tem que... Primeiro que eles têm idades já pra se entenderem e resolverem entre si, sem berrar e sem se agredirem, certo? Porque acontece, criança, ela sente raiva, Mas eles têm que saber o limite. O claro, limite tem que ser claro, tem que ser firme, tem que ser gentil. E mais importante, ao invés de você afastar eles, você tem que aproximar. claro, e você também tem que... Mas assim, a idade que eles têm condições de discutir juntos, e eu fico acompanhando. Primeiro eles se acalmam, cada um vai pro seu lado, porque quando eles estão bravos, não é hora de conversar, não sabe disso. Depois juntam. Depois a gente junta pra chegar na melhor solução possível. Não que cada um vai pro seu quarto e cada um de castigo. Não. Espere. Sim. Mariana, você está muito nervosa. Pedro, você está muito nervoso. Vamos sentar aqui os dois. Vamos respirar. E já a gente vai. Não, pai, eu não quero saber. Nem que eu sente no meio dos dois. Segure a mão de cada um. Todo mundo vai respirar junto. E depois a gente volta a resolver. Porque eles estão numa Perfeito. fase que Sim, gente. Desculpa, pra quem tem mais de um filho, isso é um mundo perfeito. Nem sempre é assim. Sim. O que eu não faço é berrar, gritar e punir. São Porque coisas. senão eles vão aprender que é no grito, Uhum. né? Que você se acalma, que você precisa agir daquela maneira. Você é o exemplo. Mas As crianças, elas agem por imitação. Se você gritar, o que ela vai fazer? O que o Pedro vai fazer com a Mariana? Gritar. sim, nós não pratico grito em casa. É. Mas eles às vezes gritam. Eu falo, Sim, da onde que vem isso? mas onde... por que Aí vem eles os jargões gritam? que falam. Da onde Porque que vem? eles não sabem como lidar com aquela emoção. E aí a gente traz para o mundo adulto. Você sabe o que é sentimento, o que é emoção? Eu atendi uma mãe que ela falou assim, Fer, eu quero tirar a chupeta do meu filho. Uhum. E aí eu falei assim, então vamos lá, vamos começar o exercício antes. Como é que você lida com o choro? Se o seu filho chorar a noite inteira pedindo a chupeta, você sabe como você vai se sentir? Então vamos fazer um teste primeiro, não é que a gente vai testar a criança. Para a gente tirar a chupeta de uma criança, a gente precisa manter a constância daquele processo. A gente precisa envolver tudo, a criança, trazer elementos, fazer. Se você quer fazer de uma maneira respeitosa, a gente vai inserir esses elementos para a retirada da chupeta. Mas primeiro eu preciso saber como você se sente. Uhum. Porque não adianta eu te dar uma ferramenta para tirar a chupeta do seu filho e você nem saber se você sabe lidar com o choro. Então, eu abstraio o choro, como é que eu faço? Como é que eu fico desesperada? Eu já coloco a chupeta de novo? O que eu tenho que fazer? E aí eu trouxe esse ponto. Ela falou, eu nunca tinha parado para pensar nas coisas, como é que eu ajo antes de eu saber como eu deveria agir. Uhum. Então, primeiro eu preciso me conhecer. Então, o exercício é ao contrário, para tudo. É aquela coisa a gente quer mudar as crianças, mas não queremos nós mudar em nada. Exato. E outra coisa também que é muito importante quando se fala de emoção. Isso é muito forte para quem ensina, para todos os educadores parentais aí que falam sobre educar sem punir, né? Essa coisa de você sentir em você. Conhece o silêncio que procede esporro daquela música do Rapa? Qual que é? É uma música do Rafa que tem um silêncio que procede esporro. Ah, sim. Mas que trecho? Eu acho que é um álbum, inclusive, deles. Mas o lance é o seguinte, que antes de você surtar, o seu corpo vai dar sinais físicos de que você vai surtar. Você vai sentir as mãos enrijecerem. Sim. Você vai sentir cada um age de um jeito, outros fecharem. A tua amígdala aqui atrás já tá totalmente aberta, pronta para explodir. Já tem adrenalina no teu sangue, você já tá naquele negócio e fala assim, sai e respira. Foi isso, eu escrevi sobre isso. Eu falei, tem um post chamado Saia de Cena. É uma das ferramentas que a gente... Não, eu não gosto de falar dica. Primeiro que eu não gosto de diquinha. Sabe que dica a gente não dá diquinha pra mãe. A gente dá um recurso. Ó, mãe, vem cá. A gente precisa trabalhar isso em você. Qual que é o ponto? O que tá fazendo você se sentir assim? Meu marido, não sei o quê. É uma bola de neve. Então, peraí. Quando você tiver já despertando esse gatilho em você, sai de cena. Uhum. Ensina para o seu filho a habilidade de pensar, que é assim que se resolve, não é gritando. Ensina para ele que quando ele estiver agindo dessa forma, é saindo de cena e depois voltando com mais calma que se resolve, não gritando. Ensina para ele. E aí ela relembra, eu vou ensinar para o meu filho, então eu vou sair. Uhum.
Várias mães já chegaram, Fernanda, eu saí, voltei, respirei, dei uma acalmada. Aí eu vou, porque na hora eu ia surtar, eu ia perder a paciência. Mas até o corpo, ele vai dando sinais de que a gente E vai aí você soltar. vai se conhecendo. É Aham. isso que você falou, você vai sentindo, né? E aí pode fazer assim, é um exercício isso, né? Exato. Procure identificar em você o que acontece um pouco antes de surtar. Na hora que você tá ali prestes a surtar, você não vai identificar, mas passou. Reflete. Uhum. Tenta ver quais são as alterações físicas e emocionais que você sentiu ali um pouquinho antes disso acontecer. E como eu falei anteriormente, ninguém vai de 0 a 100 um surtar do nada. Existem mini problemas ou outros problemas antes que vão contribuindo para esse momento explodir. E aí que vem isso que você trabalha, né? Que você colocou até a frase que você tem lá na tua página, que eu achei muito legal. Ajudo mulheres, né? Uhum. Peraí, como que é? Ajudo mulheres. Cadê? Escrever. A terem uma vida mais leve, marido presente e filhos felizes. Então, olha só. Quando eu vou falar de fluxo familiar, a gente tem que pensar o seguinte: a mãe vem primeiro. Já tá aqui na tua frase. Você já colocou a mulher em primeiro lugar. Uhum. Por isso que eu me identifiquei muito com o Tom, tá, gente? Porque não é qualquer pai que eu ia chamar pra vir falar aqui. Então, assim, porque é exatamente isso que eu penso. Você tá muito alinhado com o que eu penso nesse ponto. Mas é porque eu vivi Sim, nesse universo, né? Então, às vezes. mas trazer isso em forma, né, do masculino, o que é difícil, entende? Como é que um pai falando sobre isso, sabe assim? É muito raro, Tom. Não é qualquer pai, E também eu vou te entende? dizer que a gente não consegue atingir muito mais pessoas. A gente queria gostaria de muito mais pessoas, mas eu também não atinge mais pessoas porque, por ser homem, descredibiliza o fato de eu querer falar sobre carga mental. Um homem falando de carga mental. Ah, é porque ele não entende, ele não passou pelo papel. Mas é isso. Gente, eu não tenho. Eu falo que eu tenho uma vida. Desculpa falar assim, uma vida feminina no sentido da rotina. É claro que eu não tenho um processo menstrual. É claro que eu não tenho um processo hormonal. É claro que eu não tenho que cuidar do cabelo como vocês cuidam. Era só o que É faltava, né? claro que eu não tenho o preconceito da mãe fazer isso, aquilo. E também, às vezes, eu nem gosto de ser reconhecido como um super pai por fazer o meu papel de pai. Eu sou um pai dedicado, não sou um super pai. Se a mulher estivesse fazendo o mesmo que eu estou fazendo, ela não teria reconhecimento. Seria só mais uma. Por eu ser pai e esteja fazendo isso que eu estou fazendo, eu tenho um reconhecimento grande. Então, eu coloco no lugar do privilégio masculino também. E nem sempre eu gostaria de ser reconhecido por isso por conta de ser homem, mas sim por me dedicar. E eu gostaria que outras mulheres também fossem reconhecidas porque elas se dedicam. Além do mais, toda essa atividade do cuidado, ela é invalidada pelas pessoas. Por isso que eu falo tanto da economia do cuidado. Se hoje você fosse remunerar uma pessoa que trabalha em casa, cuidando dos filhos, da roupa, da educação familiar e disso, daquilo, calcule qual o salário que essa pessoa deveria ganhar. Eu vou falar por agora não pelo Tom, nem por ninguém, mas por uma organização que estudou isso. Se vocês quiserem, baixem um PDF do IPEA que fala sobre economia e cuidado. E ele mostra que uma mulher que faz esse trabalho deveria ganhar acima de R$10.000 por mês. Entende? Então, se você está trabalhando fora e a sua esposa está em casa, cara, valoriza esse trabalho. Mano. Porque aí tem esse tabu, né? As mães pensam assim, ai, gente. E até entre as pegando, próprias vou mulheres, né, cantar Nando? aqui, Fabrício fala que eu canto quando eu pego no microfone. Na verdade, isso que você falou sobre a mulher. Só volta um pouquinho. Você trouxe esse ponto. Que ela deveria, não sou eu que disse, mas sim o IPEA, Sim. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que fala sobre que as mulheres deveriam ganhar acima de R$10.000 porque fica em casa. Sim. E eu falo aqui da inviabilização. Ninguém invalida esse trabalho. Parece que é um trabalho bobo. Ela só fica em casa mesmo. Ela pode fazer. Exatamente. Sabe? E isso não é só com... Tem muito isso, E né? não é só com homem pra mulher mulher também. Eu tô ralando minha vida aqui nessa empresa e ela tá na casa dela, tranquila, cuidando dos filhos. Sabe? Então Tá as vendo próprias... de onde vem a culpa? Quando eu te coloco em sentimento de dívida, você se sente culpado. A culpa é isso. Toda vítima tem um agressor.
Pra toda vítima, E aí Anderson. eu que sou uma mãe, que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de fazer outras coisas que não seja só do papel de mãe, eu já fui julgada. Uhum. Já olharam pra... Eu escutei isso de uma amiga, inclusive. Fer, pra você é fácil. Você deixa sua filha o dia inteiro com a sua mãe. Uhum. Eu ouvi isso de uma amiga. Mãe. Então, assim, onde está a culpa? Aí, na competição, no julgamento, quando eu te coloco em sentimento de dívida. E aí eu pensei assim, negativo. Mas é a coisa. Eu sou uma mãe que eu faço e muito. Não mais do que você. Eu faço dentro do meu possível. Eu faço o que eu posso e o meu melhor. E sabe como que eu preparo minha filha? Nos momentos que eu tô com ela, a conexão que eu tenho com ela, quando eu olho dentro do olho dela, quando eu falo com ela, quando eu sento para fazer uma refeição com ela, ela não vai lembrar quantas horas eu passei por dia trabalhando. Se eu passei 12 ou 24 que seja. Mas na hora que eu sentei para comer com ela e a gente tá ali naquele momento, é daquilo que ela vai lembrar. Eu Ou não tô no brincando. celular, eu não tô mexendo em outra coisa, eu estou com ela. Vamos lá, vou fazer um exercício aqui. O que sua amiga te disse? Ela disse que pra mim é fácil, porque eu deixo minha filha o dia inteiro com a minha mãe. Então, ok. Porque eu trabalho o dia todo, Então, né? para você ser uma mãe válida, você tem que desconsiderar que existe uma rede de apoio que vai cuidar da sua família, da sua filha, para que você possa executar uma outra atividade. E isso faz da sua amiga, né, da pessoa que falou essa frase, melhor mãe que você, porque ela batalha mais, porque ela não tem essa rede, porque ela isso, porque aquilo. Sim. Sem, Ou, se ela não trabalhasse e ela ficasse 24 horas com a filha dela, o que ia acontecer? Ela é mais mãe do que eu, porque ela fica com a filha. ou seja, essas comparações e dizer que a maternidade de uma a outra é mais leve ou não, é maluco, porque muitas vezes, eu vou te dizer sobre rede de apoio aqui agora. Eu tinha condições de ensinar minha rede de apoio, mas eu não queria por orgulho. Não quis por orgulho. Não, eu dou conta, deixa aqui pra mim. Não quero. Quero mostrar que eu sou pai. Pai tá pai. Precisei bater muita cabeça pra entender. Cacete. Se querem ficar e eu posso trabalhar em paz sem ter que cuidar das crianças, podem ficar. Mas isso demorou a passar. Primeiro eu precisei provar pra mim mesmo que eu era um pai fora da caixa, um pai foda mesmo que tava buscando fazer as coisas pelas crianças. Depois veio a abertura de eu entender que, gente, não precisa ser assim. Isso é uma das coisas que eu venho falando há muito tempo, né? Porque, olha só, qual é a minha posição? É uma posição de um pai, vamos falar antes do meu casamento, antes de eu ficar viúvo. Eu era um pai extremamente participativo. Chegava em casa, fazia tudo, desde limpar chão, fazer comida, dar banho, cuidar das crianças. Era só me pedir que eu fazia. E às vezes nem precisava pedir. As tarefas do dia a dia, Deixa eu só fazer uma pergunta antes, pra linkar com isso que você vai falar. A tua transição de carreira, já veio logo no início do... Eu explico nesse momento Tá, aqui. beleza. E aí, de repente, eu sou um pai solo. Que vivo todos os processos da carga mental. Sabe? Todos os processos da carga mental, da exaustão. Aí até que eu tive um burnout. E o burnout aconteceu como? O burnout aconteceu quando eu estava no trabalho, eu estava no home office, veio a pandemia, eu em casa com 2 crianças, trabalhando feito louco, reunião o dia inteiro, as crianças quebrando a casa, tendo que botar eles no homeschooling, e maluquice, vocês imaginam como é que estava meu dia. Sim. E era uma 11h30 da manhã. Pandemia, sem rede de apoio nenhuma. Sim, eu não, e a minha mãe estava com a minha irmã que ia fazer uma viagem pro exterior, e minha irmã, tipo, porque o marido dela tá morando na Itália, então ela veio ficar uns dias com a minha mãe antes de poder ir morar pra lá também. E aí todos os voos foram cancelados e ela tinha que ficar em casa com a minha mãe e ela tava morrendo de medo de que se a mãe saísse, pegasse Covid, passasse pra ela chegasse no aeroporto e fosse testar ela tava com Covid. Minha irmã criou uma nóia na minha mãe, a mãe não podia nem em casa me ajudar. Tá, tudo bem. E também no começo da pandemia era medo pra tudo quanto é lado. Sim. A gente nem sabia, achamos que ia durar 15 dias, né? A gente ficou todo mundo lá, trancado em casa, fazendo as coisas, e um dia, uma bela manhã, depois no segundo mês de pandemia, era 11h30 da manhã, terminei a reunião com
com o meu gestor, ele falou assim, cara, só que eu preciso desse trabalho para 1h da tarde. Nossa. São 11h30. Sim, é 1h30, você tem pra fazer, dá tempo, né? Sim, dá tempo, só que eu estou em casa, eu tenho 2 crianças para alimentar, fazer comida e colocar no homeschooling. Como é que eu faço? Não sei, cara, se vira. 1 hora eu preciso do material. Então isso me fez raciocinar sobre o trabalho que eu vinha fazendo na rede social, sobre manter aquele chefe feliz para ele ser promovido e sobre toda a minha família. Naquele dia, eles comeram arroz com nuggets e eu entreguei o trabalho até as 3 da tarde. E aquele dia eu tomei a decisão. Bom, beleza. Isso aqui não serve mais para mim, porque isso está impactando na minha família. Porque eu não tinha mais a paciência que eu tenho hoje de sentar com o meu filho para poder explicar como é que aquilo não funciona, aquilo. Eu tinha que ser prático. Então a ordem era, agora, venha, suba, desça, põe a roupa. Porque você precisa ser prático. Quem tem que ser prático, ele não tem tempo. Filho, olha, são 13 horas, Exatamente. nós precisamos colocar a sua roupa, porque daqui a pouco vai começar o seu homeschooling. A gente precisa preparar o computador, barará, 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 e preciso que você faça isso agora. Papai, tô brincando. Mas, filho, né? Esse é o nosso horário, esse é o nosso combinado. Não tinha isso. Agora, Pedro! Entende? Comecei a perceber que eu comecei a tratar minha família, que mais merecia, de um jeito, tipo, diferente. Pra quê? Pra poder fazer um relatório de trabalho dentro de uma empresa, sabendo que eu estava com tudo que eu fazia nas redes sociais, estava transformando milhões de pessoas que estavam acompanhando meus vídeos do meu dia a dia, que estavam vendo como é que eu fazia para fazer comida para eles, como é que era chegar com os 2 no colo, dormindo no carro, porque eles estudavam lá na escola do Tribunal de Justiça, que é lá do outro lado da cidade, a gente morava no portão. Então eles dormiam no trajeto. Eu não troquei eles de escola porque com tudo que aconteceu, vou mudar de escola, mais um trauma para eles. Então, peraí. Me esforço aqui para buscar mais longe, mas tudo bem. Então, sabe, tanta coisa que foi acontecendo, eu falei assim, e agora eu tenho que me fechar no relatório, tratar mal meus filhos para poder entregar para o meu chefe ficar feliz. Para ele entregar para o chefe dele, para o outro chefe ficar feliz, e todo mundo crescer, e, sabe? Começou a ficar pequeno demais. Isso, para o que estava acontecendo nas redes sociais, e não falei assim, acho que chegou o momento. E, então, um belo dia, né, aconteceu, deu conversar e falar, tipo, não tô feliz, né, preciso cuidar dos meus filhos. E a paternidade para você veio para você transformar a vida de outras pessoas. Uhum. E aconteceu comigo também, né? Uhum. Essa transição, o que eu quero fazer. Então, é isso. A gente precisa transformar com amor o que a gente quer passar. Assim como você queria melhorar a tua relação com seus filhos, Uhum. a gente precisava melhorar outras coisas, né? Sim. Então, é isso. Não tem segredo, né, da roda. A gente não inventa a roda. A gente vive, faz tudo o que precisa. Uhum. O que eu posso dizer bastante é que esse processo para mim foi bacana porque eu tive em três lugares, né? Primeiro com um marido participativo, esposo, tal, buscando fazer o melhor. Segundo, eu estive na posição de de pai solo e vendo todas as dificuldades que as mães enfrentam. Sim. E aí isso abriu a brecha para eu falar sobre tudo que eu falo hoje. Por que acontece? Porque é que ela nunca veio me dizer disso que ela sofria. Carga mental. Por que ela não buscava se comunicar comigo desse jeito? E por que eu, como homem, não falava isso para ela? Por que eu não conseguia pensar na cabeça dela tudo que ela tinha que fazer? Porque eu não sabia que existia, por exemplo. Sabe? Então fez esse exercício de eu buscar na minha vida anterior, na minha vida atual, e como poderia ter sido feito entre nós, se ela estivesse viva ainda, para resolver esse problema. E é isso que eu levo para as pessoas. Tá tudo em volta de relacionamentos. Né? Hoje eu compreendo muito mais as mães, e por isso que eu falo que as mães que me seguem, porque as dores de vocês mães são as dores minhas, porque o homem não sabe qual vacina vai ter que dar mês que vem. O homem não sabe onde está a carteira de vacinação, geralmente, tá? Generalizando. Tom Lógico. fez um teste aqui com meu marido, ele já tá... É. Qual que é o número que a sua filha calça? Onde que tá a carteirinha de vacinação? E também, por exemplo, você sabe se tem meia e gaveta o suficiente para usar? Vai ter judô na sexta-feira. Amor, acabou a meia, sempre. Uhum.
Agora, olha como seria lindo. Começou uma obra aí já, né, Fabrício? Tudo bem, pessoal, faz parte, né? Faz parte. Mas olha que exercício maluco, né? Veja que marido seria esse. Veja só, né? Você pode ter esse marido, tá? Tudo bem que ele vai ter que se interessar e você vai ter que dar uma ensinadinha. Mas pode acontecer do seu marido um dia, belo dia, falar assim: amor, percebi que o nariz da Mariana está escorrendo. E ela tá com um pouquinho de tosse. Já aproveitei, marquei uma agenda com o médico e vou levá-la na semana que vem. Que lindo, né? Seria lindo se o marido tivesse isso. Aham. É assim que vocês fazem, certo? Outra. E vocês nem falam pra ele. Não. Só leva. Outra. Amor, vi na agenda do Pedro que ele vai ter final do festinha de aniversário na semana que vem do Miguel, coleguinha que ele gosta muito. Já vou no shopping sábado comprar o presentinho pra festa e depois eu levo ele na festa. Então, tire um tempo pra você, amor, que eu vou levar vocês na festa. Sabe? Difícil que é fazer isso. Sabe que dificuldade enorme é fazer isso. Não, é que os homens esperam a orientação da mãe. São executores. Nós, executores, é aquela coisa que a gente falou agora há pouco do pedir. Quem tá na execução, aguarda uma ordem. Sim. Quem tá no comando, quem tá na frente da família, na frente das decisões, não precisa dessa ordem porque ele já aprendeu a fazer. Além disso, tem muito fato também do que o homem vê o que precisa ser feito e faz vistas grossas. Daqui a pouco ela faz. Tudo bem. Uhum. Existe esse homem aí também. Existe esse homem, existe o que não quer fazer e existe aquele que fala assim, ó. Isso aí é coisa de mulher fazer. Eu não faço. Sim, isso aí é coisa... Cara, eu não vou ser igual a minha mãe. Ela que seja. E é por isso que essa nova geração, nós precisamos mudar isso para que a nova geração possa realmente se transformar. E por fim, né, eu acho que vale a pena a gente comentar que esse homem também não é encorajado a participar. Ele não é encorajado desde a infância. Então, de repente, se chega ali e se frustra com isso. E aí o que acontece? Esposas que são mães dos filhos e também do filho da sogra. Mulheres que têm maridos como hóspedes na sua própria casa. Tira nenhum lixo, não lava uma louça, não deixa... Né, não e aí que eu volto porque eu falei bem no começo aqui. Meninas, deixem de servir tanto. Deixem os homens passar alguns perrengues para eles darem valor. É isso que eu falei. O trabalho de vocês. Exatamente. Sabe? Não dá para ficar o tempo todo vocês fazendo tudo, porque senão acaba desse jeito. Exatamente. Ô Tom, tá muito bom o papo, mas olha, a gente precisa... Nossa, a gente já tá quase encerrando aqui, que o Fabrício começou uma obra aqui, gente. Normal, né? Faz parte. Sim. Sabe o que eu queria só reforçar nessa frase que você fez aqui, que você colocou, que eu achei que conecta demais, assim? É esse fluxo. Você ajuda as mulheres, né? A ter uma vida mais leve. Maridos presentes e filhos felizes. A ordem é essa. Primeiro eu preciso estar bem, depois o meu relacionamento, para que isso reflita nos meus filhos. Eu achei fantástico. E eu queria, assim, te dar 1000 vezes parabéns pelo teu trabalho. Porque quando você falou, não, eu faço para mães, eu não faço para pais. Porque a gente, né, olha papai em dobro, olha isso, né? E aí, porque falar de saúde mental materna, vindo de um homem, isso é muito importante. Legal. Obrigado, né? Obrigado Obrigada a você, que pela eu amei. oportunidade de vir aqui e falar esse monte de coisa aqui no dia de hoje. Falei bastante, inclusive. Mas eu entendo que a gente precisa criar essa consciência nas pessoas. Isso não pode ficar a cargo das mulheres só dizer isso. Quero pedir um apelo para que as pessoas conversem mais em família. E fiquem à vontade de me procurar nas redes sociais como Papai em Dobro lá, que eu auxilio muitas mães. Acolho todos os pais também. Os pais não têm culpas de eles terem esse comportamento, né? Eles estão dando o melhor que eles têm, o melhor que eles teve. O problema é que não há referências de homens assim, né? E a gente precisa criar essas referências.
E estou à disposição para quem quiser conversar sobre o tema aí, de todos, desde criação de filhos mais conscientes, a economia do cuidado, a carga mental, a saúde mental, tanto do homem, mas principalmente da mulher, que está bastante defasada. E muito do comportamento masculino também. A gente tem projetos voltados para a educação masculina, né, que é o Homens da Manhã, onde a gente está indo pegando adolescentes, conversando com adolescentes. Que legal. Para entender como é que eles pensam, o que consideram ser um homem digno nos dias atuais. O que um homem precisa ter. Isso é muito importante. Lembra do que você falou antes, né? Linka com o que você falou antes. Como é que a gente prepara esses homens? Como é que a gente traz os maridos envolvendo nesse processo? Ensinando os filhos, né? Sim. Ser referência, né? Exato. A gente precisa tirar essas estatísticas negativas a bordo do comportamento masculino. Como é... Essa divisão de gêneros, o seu papel é esse, o meu é esse. Não, mas males até piores. Já parou para pensar por que tem tanto homem na prisão? 92% da prisão é homem. 85% das mortes de trânsitos são com homens. Sim. 90% dos drogados, rejeitados, alcoólatras, são homens. Então, acredito que a gente precisa buscar essa transformação para conseguir maior consciência das pessoas, né? A gente está buscando o tempo todo transformar pessoas e a gente tem conseguido, né? Os depoimentos das pessoas que fazem esse trabalho conosco são muito positivos. E também, eu estava falando do Projeto Homens da Manhã, e também tem o Famílias da Manhã, que a gente quer entender como é que são as famílias trans, homossexuais, quem é pai, quem é mãe, quais são os dores que eles têm. Então tem um documentário que a gente vai fazer sobre isso, para trazer também uma consciência desde a equidade de gênero e também, quando a gente falar de famílias, são famílias. Não importa se, desculpa o termo, faz xixi sentado de pé, se ama um homem, outro ama uma mulher, não importa isso. Importa a constituição familiar. Exatamente. Então, acho que onde há o amor, ele precisa ser bem recebido. É isso. Obrigada, viu, Tom? Obrigada. Pessoal, e se vocês gostaram desse vídeo, compartilha, curta, comenta. Deixa aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar as redes sociais do Tom para vocês acharem o trabalho dele. E obrigada. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até logo, gente.